Você tem conseguido dar conta de todas as suas atividades em 24 horas? Tem se cobrado porque não está dando conta de colocar a sua agenda em dia? Será que é possível viver uma vida realmente equilibrada e harmoniosa, dando aquela atenção que os filhos merecem, aquela atenção que o cônjuge merece, todos os dias ou pelo menos num espaço curto de tempo? Consegue cuidar da limpeza e da manutenção da casa, cumprir suas metas do trabalho, ir à igreja, orar, ler a Bíblia, cuidar do seu corpo, física e mentalmente, dar aquela atenção para sua vida financeira, aquela atenção que os seus amigos e que seus parentes merecem, além do lazer e por fim ter uma boa noite de sono? Nesse vídeo te daremos dicas práticas de como viver em paz com tudo isso e ter uma vida de qualidade, porque esse é o canal Cristão na Prática. E para te motivar, vou falar um pouco também da minha vida e como administro o meu tempo. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Em nossa sociedade moderna, é vendido a ideia pelos grandes meios de comunicação e informação que devemos viver uma vida equilibrada e harmoniosa, dando conta de todas as áreas da nossa vida e fazendo isso cotidianamente. E que só depende de nós dar conta de todas as tarefas do dia a dia sem nenhum problema. E isto está ligado diretamente aos grandes meios de produção que incentivam a você consumir os seus produtos e assim a sua vida se tornará muito mais fácil, já que irá te sobrar bastante tempo para você fazer aquilo que realmente é importante para você. É o comercial da máquina de lavar, do forno micro-ondas, do carro autônomo. E agora, com o advento da inteligência artificial, você não precisa nem manusear o controle remoto. Basta dizer: por favor, Alexa, desligue a luz. Simples assim. Por favor, Alexa, ligue a luz para continuar o meu vídeo. Obrigado. Por essas e outras, há quem diga que é possível dar conta de todas as demandas do cotidiano. Basta ter em mãos toda a tecnologia disponível, além de uma agenda bem definida e bem organizada. Será? Será que existe alguém que realmente dá conta de tudo? Bem, se alguém consegue fazer isso, é um privilegiado, pois é uma pessoa muito bem organizada, abastada e extremamente metódica. Eu não conheço alguém assim. Você conhece? Deixe nos comentários aqui embaixo. Eu conheço uma pessoa assim. O professor e psicólogo Luiz Alberto Hans acredita que isso é praticamente impossível. Além do que essa busca incessante por uma vida harmoniosa e produtiva tem deixado diversas pessoas extremamente angustiadas. Veja o que ele diz. A mídia, ela normalmente tem veiculado a ideia de que é um grande valor e uma meta você procurar ter uma vida equilibrada, uma vida harmoniosa em todos os setores. Mas, na verdade, eu gostaria de falar um pouco sobre isso agora. Isto é uma meta que não só é praticamente impossível, como está deixando as pessoas extremamente angustiadas e com uma sensação de incompetência. Há uns anos atrás, tinha uma propaganda de venda de um determinado veículo que usou um personagem chamado ali Roberto Simonsen. E esse sujeito, ele era jovem, tinha 30 e poucos anos, de boa aparência, casado com uma mulher linda, tinha 2 crianças maravilhosas, tinha um emprego incrível, ele tinha feito mestrado nos Estados Unidos, ele acordava cedo de manhã, fazia esporte entre 5h30 e 6 da manhã, ou 6h30, voltava, tomava café com a família, tinha tempo para isso, levava os filhos para a escola, ia no trabalho, lá ele era muito benquisto, tinha muito sucesso. Na hora do almoço, ele fazia 3 vezes por semana o voo, fazia voo em planador, 2 vezes por semana ele fazia esporte, comia só um sanduichinho, voltava para o trabalho e no final da tarde ele estava em casa, às vezes à noite saía com a esposa, fazia tarefa com os filhos, final de semana ele pegava o carro, que era da propaganda, ia para a praia e ele era um campeão, acho que paulista ou brasileiro de uma determinada modalidade de surf, né? E tinha muitos amigos. Esse sujeito, você olhando assim, é maravilhoso, eu queria ser ele. Na época, quando eu tratava desse caso, eu dizia, olha, é muito difícil alguém ser assim, porque quando ele leva os filhos para a escola, tem trânsito, teve assalto, um filho ficou com catapora, a mulher na praia está mal-humorada porque ele só fica surfando e ela quer mais atenção, enfim.
a vida não flui desse modo tão harmônico. A empresa dele foi comprada por outra empresa, fizeram uma fusão, ele vai ser demitido. Mas eu soube mais tarde que ele existe, não era um personagem. E numa das aulas que eu estava dando, não só soube que ele existia, e eu falava para as pessoas, olha, ele existe, eu fiz uma pesquisa, ele parece que leva uma vida assim, mas eu descobri uma pessoa que o conhecia, que dizia que de fato ele levava uma vida assim, e de que ele era um sujeito simpaticíssimo. Então nós não podemos dizer que isso seja impossível, mas depende de uma natureza muito especial e de um período de muita sorte na vida. Digamos que isso não está ao alcance das pessoas que têm a vida tal como ela costuma ser. Mas a mídia te mostra executivas maravilhosas, que são grandes mães, muito bem-sucedidas. Se você fizer um estudo, eu pedi uma vez a alunos meus na área de psicologia para fazerem esse estudo, do que você teria que cuidar na sua vida para atender todas as partes e ter uma vida equilibrada e com uma certa excelência. Você fizer desde coisas simples de manutenções de saúde, por exemplo, o que seu dentista diz, o tempo que você deve levar para escovar os dentes, a frequência, o dermatologista sobre o que você deve fazer de cremes para passar, para evitar, né, problemas futuros, o que o psicólogo infantil diz sobre o tempo que você deve ficar com seus filhos, as conversas a ter, os programas, o terapeuta de casal fala sobre investir na vida a dois, o tempo especial só com seu marido ou sua esposa. E o coach na área empresarial vai te dizer o que você tem que investir em atualização, capacidade de liderança, networking. Se você somar tudo isso, você vai ver, e a gente fez esse experimento, os procedimentos todos, bancários, planejamento tributário, tudo que você tem que fazer para estar com a vida em dia, isso passa de 48 horas. Nós fizemos uma tabela. Ou seja, o sujeito não dormindo, ele vai passar mais de 48 horas para dar conta de tudo que você teria de fazer para cuidar bem da vida. Na verdade, raríssimas pessoas que têm uma sorte enorme e são ou hipomaníacas ou com uma vitalidade excepcional, quase não precisam dormir, conseguem fazer tudo isso. O link deste vídeo completo está na descrição aqui embaixo, acessa lá que é bem legal. Na continuação desse vídeo, esse professor ressalta que é muito importante termos foco naquele ciclo da vida que estamos passando. E assim devemos priorizar aquilo que realmente é mais importante para aquele momento. Ele também afirma que se tentarmos dar conta de todas as demandas do dia a dia, ou a gente vai ficar maluco ou alguma dessas coisas serão mal feitas. Isso vai provocar uma sensação de insatisfação e de mediocridade. Por isso ele recomenda o equilíbrio emocional, aprender mais sobre si, administrar bem o estresse e trabalhar as zonas de prazer. Ou seja, estabelecer prioridades claras. E como estabelecer o que é e o que não é prioridade? Como colocar essas prioridades em prática? E quando deve ser executado aquilo que eu deixei para depois? Como deve funcionar toda essa dinâmica? Enfim, se você não sabe como estabelecer essa lista de prioridades e como dar conta de cada uma dessas tarefas, vamos deixar algumas dicas práticas aqui. Mas antes, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações aqui embaixo para que o YouTube sempre te avise quando estiver subindo um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, aquele seu parente que você sabe que a vida dele está uma bagunça e ele está vivendo angustiado com isso. E se o vídeo de hoje está falando das prioridades e o que é mais importante na nossa vida, está sendo exibido aqui atrás algumas das obras mais importantes da história da arte. Beleza? Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Embora existam aqueles que vivam a vida completamente despreocupados e acham que ter uma lista de prioridades é desperdício e total perda de tempo, pois vivem cantando. E deixa a vida me levar. Para esses eu pergunto, e se você ficar doente hoje e precisar de amparo daquelas pessoas que no passado você não priorizou como amigos ou como família, será que essas pessoas vão te dar assistência, sabendo elas que foram menosprezadas no passado por você? E se você perder o emprego e passar por uma grande crise financeira, será que isso não é efeito de você ter tratado a sua vida financeira de forma negligente no passado? E será que a doença que pode te acometer não é um efeito de você não ter cuidado da saúde? Agora, se você acredita que é importante se organizar,
precisa antes saber o que você quer para a sua vida e aonde você quer chegar. E para isso eu te pergunto, você quer realmente ter uma vida realizada e plena? Veja o que diz o genial escritor Dostoiévski. Quando olho para o meu passado e penso quanto tempo perdi em nada, quanto tempo foi perdido em futilidades, erros, preguiça, incapacidade de viver, quão pouco apreciei, quantas vezes pequei contra o meu coração e alma, então o meu coração sangra. A vida é um presente, a vida é a felicidade. Cada minuto pode ser uma eternidade de felicidade. Então não perca tempo, porque a vida é um dom de Deus, mas seja consciente que talvez você não consiga dar conta de tudo. E por isso, você precisa estabelecer certas prioridades. Como cristãos, encontramos a base dessas prioridades na Bíblia Sagrada. Assim, em primeiro lugar, cuide de você e da sua vida espiritual. Segundo, cuide das pessoas, priorizando a família. Terceiro, valorize as suas atividades laborais e intelectuais. E quarto, priorize a igreja. Mas você pode dizer: mas esta é uma lista muito genérica, como é que eu resolvo isso na prática? Então vamos lá, falando da sua espiritualidade, mantenha o hábito de uma leitura bíblica diária, além da oração e de períodos com jejuns regulares. Essas práticas espirituais não somente irão edificar o seu espírito, mas irão abrir a mente, te dando sabedoria em como realizar as próximas prioridades. Por isso, dedicar-se a esses hábitos considerados espirituais, separando alguns minutos do dia para isso, é imprescindível. Ao cuidar de você, cuide da sua mente, mantendo ela sempre ativa, lendo livros, fazendo cursos, estudando sobre a sua vida financeira, além de cuidar bem da sua noite de sono. E lembre-se, cuidar do seu físico também é extremamente importante. Uma caminhada regular, deixando de usar o pouco elevador e usando mais as escadas, deixando o carro na garagem quando os seus percursos são curtos. Enfim, tudo isso é um investimento e deve ser considerado como prioridade na sua vida pessoal como um todo. Lembre-se, não cuidar da própria saúde é um ato de egoísmo. É não considerar o fato que no futuro alguém irá cuidar de você quando você adoecer. Segunda prioridade, a família e as pessoas que estão ao seu redor precisam da sua atenção, porque isso só não vai gerar um bem-estar para cada uma dessas pessoas, como para você mesmo e para o coletivo. As pessoas que estão na nossa volta são essenciais em nossas relações de amor e também podem nos ajudar demais em nossas atividades do dia a dia, corroborando com as suas ideias, com as suas experiências, ajudando, seja na realização das tarefas ou na sua elaboração. A título de exemplo, a minha esposa e os meus filhos ajudam demais na realização das minhas tarefas e dos meus objetivos de vida. Pois, como disse, além deles ajudarem na elaboração e na efetividade dessas tarefas, também me ajudam a carregar a carga quando a eles delego algumas dessas atividades. Somos seres gregários, no entanto, a modernidade tem nos feito consumistas, valorizando mais as coisas do que as pessoas. Então tenha muito cuidado com isso. E se você quer saber mais sobre a importância que a família e que os amigos têm em nossa vida, no final desse vídeo vou deixar ali aparecendo a referência de outros vídeos que você pode acessar e conhecer mais sobre o assunto. Valeu? Terceira prioridade, o trabalho. O trabalho é um valor social e fundamental para a nossa subsistência. Contudo, nunca na lista de prioridades deve vir antes de Deus e da família. O trabalho é muito bom, mas excessivamente e focado apenas no dinheiro, com certeza será nocivo para a sua vida. O trabalho para o crente deve ser encarado como um bem social comum. Desta forma, o que você desempenha segundo o seu talento é para promover o bem-estar coletivo.
Logo, se Deus te deu um talento, busque usá-lo em benefício do outro. Cumprir metas no trabalho é importante. No entanto, muita gente leva trabalho para casa para que tais metas sejam cumpridas. Mas, se você prioriza a família, observe se essas tarefas não estão prejudicando a sua família e o seu relacionamento com os seus entes queridos. Assim, segundo a sua agenda, faça os ajustes necessários nos horários e nas tarefas, considerando sempre a sua vida espiritual e a sua vida familiar. Por fim, quarta prioridade, a igreja. Quando falamos de igreja, estamos aqui falando da instituição religiosa. Participar de uma atividade numa instituição religiosa é uma bênção, porém, se você dedicar todo o seu tempo às atividades com a instituição religiosa, certamente você estará ferindo todas as outras prioridades anteriores. Uma ressalva aqui: se você trabalha na igreja e é assalariado, defina o que é trabalho e o que é ministério, o que é pastor e o que é patrão. Caso contrário, você pode estar gerando um problema na sua vida. Por fim, vou falar um pouco agora da minha vida pessoal. Confesso que não consigo realizar tudo o que gostaria de fazer e tudo que eu acho importante na minha vida cotidiana. Fala, não me diga! Porém, hoje fico em paz e tranquilo com Deus e comigo mesmo, já que consegui estabelecer para mim o que é e o que não é importante naquele momento. Um exemplo, preciso pintar a parte exterior da minha casa. E no momento, estou dedicando meu tempo em outras coisas mais importantes. Além do mais, estou aplicando meu dinheiro em outras coisas e não quero pagar um pintor neste momento. Esse momento exige que eu me dedique mais à minha família, aos meus estudos e ao meu trabalho. Mas não tem jeito, uma hora terei que pintar a casa, mas isso está na lista de prioridade de médio prazo. Enfim, estou tranquilo quanto a isso porque estou encarando o que estou fazendo nesse momento como investimento. Além do mais, a minha família está me apoiando neste momento e isto é fundamental para eu viver em paz. Preciso voltar para a academia, preciso me alimentar de uma forma mais saudável e regular. E isso são áreas da minha vida que eu preciso melhorar. Afinal, este mês completei 50 anos. Como você vê, não consigo fazer tudo o que eu gostaria de fazer, mas peço a Deus que me dê sabedoria e graça para que eu possa me organizar. Enfim, como eu disse, não dou conta de todas as atividades que eu gostaria de fazer. E talvez você esteja passando pela mesma situação, mas vou te dizer algo. Aquilo que eu escolhi para fazer, estou convicto que é o correto para aquele momento. E assim eu vivo em paz. Mas lembre-se, viver em paz não significa que vez ou outra você se sinta insatisfeito da forma que você está vivendo. Porém, esta insatisfação não deve te levar à angústia, mas ao desejo de superar os desafios. Assim, eu te recomendo, pegue um caderno, faça 3 colunas e escreva as suas metas de curto, médio e longo prazo. E não procrastine aquilo que é realmente importante. Desta forma, sei como viver exatamente cada dia da minha semana. O tempo que vou me dedicar a Deus, o tempo que vou me dedicar ao trabalho, o tempo que eu vou me dedicar aos meus vídeos que posto aqui no YouTube e lá no Instagram, o tempo que vou me dedicar à faculdade, o tempo que eu vou dedicar à minha família e à minha casa, e o tempo que eu vou me dedicar aos meus investimentos. Tudo tem o seu espaço definido no meu dia e na minha semana. E aconselho que você faça o mesmo. Enfim, peça a Deus para que Ele te ajude a estabelecer as suas prioridades. E tenha convicção que Ele é contigo e tamo junto.